Eu falo de algo que eu conversava agora com um colega, conversava agora com o Celso Pelosi, ele falava de agrosoluções, a chamada pauta positiva nossa. Há semanas, e podemos dizer até meses, nós estamos tendo um ano de 2018 com muito sobressalto. Esses sobressaltos, eles impactam diretamente sobre quem produz, sobre quem trabalha. E quando eu falo quem produz e quem trabalha, não é só no campo, é na cidade também. E é sobre esses aspectos que nós vamos continuar falando, porque não tem jeito de não dizer, mas principalmente trazendo aquilo que pode ser solução, aquilo que chamamos de agenda positiva, porque, como dizia o professor José Luiz Tejon, ao vivo, lá na Campo Grande Expo comigo, no programa especial que fizemos na segunda-feira, saber dos problemas nós já estamos alguns carecas de saber, né? Literalmente carecas de saber, mas precisamos agora falar de soluções, como chegar a algumas circunstâncias que nos tragam evidentes soluções para continuar trabalhando e trabalhando da melhor forma possível. É por isso que a partir de hoje a Agricultura BR traz esses depoimentos, traz algumas propostas de soluções. Isso vai desde a tributação no Brasil, vai para a questão lá, por exemplo, do tabelamento de frete, para a questão ligada a quem está querendo proibir os embarques de animais vivos no Brasil, começando pelo estado de São Paulo, Fundo Rural e tantas outras questões que impactam diretamente o setor do agronegócio. É por isso que nós destacamos exatamente uma fala do professor José Luiz Tejon, grande pesquisador do setor do agronegócio, no qual ele comenta a respeito da importância da participação de quem representa a iniciativa privada, principalmente das confederações, e acreditar que esse trabalho feito por todos nós é muito mais importante do que aquele que esperamos da política nacional. Acompanhe. O Brasil é um país espetacular. E desde 1970 ele se encontra entre as 10 maiores economias do mundo. Então, um Brasil, um país como este, que tem superado tantas crises, eu não tenho dúvida de que este momento é mais um dos momentos complexos brasileiros, mas que nós vamos superá-lo. E nós iremos superá-lo porque nós temos conhecimento dentro do país. O Brasil está cheio de diagnóstico, não falta diagnóstico. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Nós só temos um problema, fazer o que tem que ser feito. Então, o que nos trouxe até aqui, aos trancos e barrancos, e muito mais bem-sucedidos do que mal-sucedidos, não nos levará mais ao futuro. Então, o recado que eu quero deixar aqui é o mesmo que eu ouvi e fui estimulado pelo nosso ministro Alisson Paulinelli. No dia 7 de dezembro, em Janaúba, Minas Gerais, ele disse: eu não creio mais em governo. E eu quero dizer aqui que eu também não creio mais em governo. Esperar por governo me parece a mesma coisa que os troianos esperando pelo cavalo grego, como se o cavalo grego fosse um presente. Então, todo esse debate com relação aos candidatos faz parte da democracia, os distintos nomes que estão por aí, porém este modelo, este sistema faliu, ele acabou. O que vai nos levar ao futuro é a organização da sociedade civil. Então, o que vai precisar ser feito neste país é que as organizações, as confederações nacionais empresariais, com novas lideranças, se unam e se orquestrem. O cooperativismo brasileiro é um exemplo espetacular de sociedade civil organizada realizando. Inclusive, eu conheci outro dia o Marcelo Agsten, de Nova Mutum, cooperativa de caminhoneiro. E ele me dizia, antes de toda essa história de tabelamento, eu já praticava aqui um preço que era muito melhor do que esse da tabela. Por quê? Porque simplesmente negociava e tratava dos assuntos de uma maneira inteligente. Então, o que eu entendo é que não falta conhecimento no Brasil. Não falta diagnóstico no Brasil. Ficar tratando aqui dos velhos diagnósticos, da infraestrutura, da ausência de uma orquestração de cadeia produtiva, dos problemas tributários, é simplesmente repetir uma chuva que nós estamos cansados de ver os mesmos pingos. O que nós temos que debater doravante é como a sociedade civil organizada brasileira se reúne para um projeto econômico, estrutural, tributário e de formação econômica a partir de cadeias produtivas. São as cadeias produtivas brasileiras, orquestradas e reunidas, que vai nos permitir enfrentar o quê?
Nesse dia, hoje, lá em Helsinki, estão reunidos o Putin e o Trump. E estão discutindo interesses estratégicos dos seus grandes blocos. E nós, brasileiros, à espera de um presidente da República, é esperar um cavalo de Troia. Portanto, o meu recado para toda a sociedade brasileira, e no caso do agro, que ela é que tem puxado a economia do país, e nesse momento vive aqui uma ausência de lideranças orquestradas para resolver os seus próprios problemas, o caminho é Alisson Paulinelli, 7 de dezembro em Janaúba. Eu não creio mais em governo. Portanto, que as entidades brasileiras se unam, se reúnam, que encontrem um porta-voz e que determinem. Vivemos um momento de crise no agro brasileiro. Precisamos de um comitê de crise, de um porta-voz da crise e de uma proposta de solucionática, porque de problemática nós já estamos fartos de diagnósticos que são os mesmos há 20 anos. Não tem mudança nos grandes diagnósticos dos problemas brasileiros. Portanto, que aqui do Campo Grande Expo nasce um movimento da sociedade civil organizada para conduzir o país. Com o governo, ótimo. Quanto melhor que ele possa ser, melhor. Mas não dá mais para esperar por governo. Esse posicionamento do professor José Luiz Tejon aconteceu na última segunda-feira ao vivo aqui no Agricultura BR, que foi especial. A questão que nós estamos trazendo é o seguinte: chama-se Soluções para o Agronegócio, a chamada pauta positiva, é começarmos a tratar de temas que resolvem todas essas situações que temos vivenciado e que tem impactado o setor do agronegócio. Você pode participar também, é simples, você manda o seu vídeo, aí tem que ser um vídeo mesmo, envia para o 679-9656-2266, o WhatsApp do Agricultura BR, está na tela, é só participar conosco.